Anexo: Carta de Marcos Bagno à revista Veja. Em seu número 1725, novembro de 2001, a revista Veja publicou uma extensa reportagem anunciada na capa com o título Falar e Escrever Bem. Eis a questão. O texto, assinado por João Gabriel de Lima, deixou a comunidade dos educadores e linguistas estarrecida por causa da quantidade de absurdos, distorções e acusações grosseiras que continha. Em reação a isso, Marcos Bagno escreveu e enviou uma longa carta ao editor da revista, não para ser publicada, mas para marcar a posição dos pesquisadores comprometidos com o avanço da ciência brasileira diante de atitudes tão assumidamente obscurantistas e retrógradas. Eis a carta. São Paulo, 4 de novembro de 2001. Senhor editor, em 1990, o linguista e educador britânico Michael Stubbs escrevia aqui: toda a área da língua na educação está impregnada de superstições, mitos e estereótipos, muitos dos quais têm persistido por séculos e, às vezes, com distorções deliberadas dos fatos linguísticos e pedagógicos por parte da mídia. É triste constatar que essas palavras, publicadas há mais de uma década, se aplicam com precisão impressionante ao que ainda ocorre hoje em dia no Brasil. Afinal, de que outro modo qualificar a reportagem de capa do número 1725 de Veja, senão como uma série de distorções deliberadas dos fatos linguísticos e pedagógicos por parte da mídia? O texto assinado pelo senhor João Gabriel de Lima demonstra o quanto nossos meios de comunicação de massa se encontram, perdoe-me o lugar comum, na contramão da história quando o assunto é língua. Há um absoluto despreparo de jornalistas e comunicadores para tratar do tema. Um exemplo gritante disso veio a público em outra edição recente de Veja, a de número 1710, uma reportagem Todo Mundo Fala Assim. Se falo de contramão é porque, passados mais de 100 anos de surgimento, crescimento e afirmação da linguística moderna como ciência autônoma, a mídia continua a dar as costas à investigação científica da linguagem, preferindo consagrar-se à divulgação e sustentação das superstições, mitos e estereótipos que circulam na sociedade ocidental há mais de 2000 anos. Isso é ainda mais surpreendente quando se verifica que, na abordagem de outros campos científicos, os meios de comunicação se mostram muito mais cuidadosos e atenciosos para com os especialistas da área. Quando o assunto é língua, porém, o espaço maior é invariavelmente ocupado por alguns oportunistas que, apoderando-se inteligentemente dessas superstições, mitos e estereótipos, conseguem transformar esse folclore linguístico em bens de consumo que lhes rendem muito lucro financeiro, além de fama e destaque na mídia. Basta comparar o espaço dedicado, no último número de Veja, ao professor Luiz Antônio Marcuschi, reconhecido hoje no Brasil como um dos nomes mais importantes da ciência linguística entre nós, e aos atuais pregadores da tradição gramatical que infestam o cotidiano dos brasileiros com suas quinquilharias multimediáticas sobre o que é certo e errado na língua. Seria espantoso ver uma matéria de Veja em que aparecessem zoólogos falando mal da biologia, ou engenheiros criticando a física,
ou cirurgiões maldizendo da medicina. No entanto, ninguém se espanta e muitos até aplaudem quando o senhor João Gabriel de Lima, fazendo eco aos detratores da linguística, como o senhor Pasquale Cepro Neto, fala da existência de certa corrente relativista e escreve absurdos como: trata-se de um raciocínio torto, baseado num esquerdismo de meia pataca, que idealiza tudo o que é popular, inclusive a ignorância, como se ela fosse atributo e não problema do povo. O que esses acadêmicos preconizam é que os ignorantes continuem a sê-lo. Seria muito fácil retrucar que estamos aqui diante de um direitismo de meia pataca, que acredita na existência de uma ignorância popular. Mas, como cientista, prefiro recorrer a outro tipo de argumento, baseado na reflexão teórica serena e na experiência conjunta de muitas pessoas que há anos se dedicam ao estudo e ao ensino da língua portuguesa no Brasil. Segundo a reportagem, as críticas que o senhor Pasquale Cepro Neto recebe dessa corrente relativista deixam-no irritado. Ora, o que parece realmente irritar o senhor Pasquale é o fato de que, apesar de obter tanto sucesso entre os leigos, nada do que ele diz ou escreve é levado a sério nos centros de pesquisa científica sobre a linguagem, sediados nas mais importantes universidades do Brasil, centros de pesquisa linguística, diga-se de passagem, reconhecidos internacionalmente como entre alguns dos melhores do mundo. Muito pelo contrário, se o nome do senhor Pasquale é mencionado nas nossas universidades, é sempre como exemplo de uma atitude anticientífica, dogmática e até obscurantista no que diz respeito à língua e seu ensino. Em vários de seus artigos em jornais e revistas, ele já chamou os linguistas de idiotas, ociosos, defensores do vale tudo e deslumbrados. Se o senhor Pasquale se irrita com os cientistas da linguagem, é porque sabe que não tem como responder às críticas que recebe por parte dos pesquisadores, dos teóricos e dos educadores empenhados no conhecimento maior e melhor da realidade linguística do nosso país. Digo isso com base na experiência de já ter participado de 3 debates junto com o senhor Pasquale e ter conhecido sua estratégia de nunca responder com argumentos consistentes às críticas a ele dirigidas, preferindo sempre retrucar com arrogância, prepotência, grosserias e ataques pessoais, chamando os linguistas de ortodoxos, seja isso lá o que for, e de bichos grilos, ou fazendo-se de vítima de alguma perseguição. Num desses encontros, ele declarou sentir-se como um boi de piranha. A razão para essa falta de argumentos consistentes é muito simples. O senhor Pasquale não tem formação científica para tratar dos assuntos de que trata. Suas opiniões se baseiam exclusivamente na arcaica doutrina gramatical normativo-prescritiva, cuja inconsistência teórica e cujos problemas epistemológicos graves vêm sendo demonstrados e criticados pela linguística moderna desde pelo menos o final do século XIX. As concepções do senhor Pasquale de certo e de errado estão em franca oposição, não só com as teorias científicas mais atuais,
mas até mesmo com a postura investigativa dos gramáticos profissionais de sólida formação filológica, coisa que ele definitivamente não é. Para não mencionar as diretrizes pedagógicas das instâncias superiores da educação nacional.